Contrariada, Manuela inclinou-se para a bandeja e mordeu um pedaço de mamão, mastigando devagar, os olhos fixos num ponto indefinido da parede. Experimentou o pão e tomou 2 goles do suco de laranja. Em seguida, empurrou a bandeja para frente, dispensando-a, e voltou a se deitar. Apesar de Manuela não ter se alimentado nem com a metade do que a governanta levara, Jordânia se deu por satisfeita. Gostava da patroa, que era uma boa pessoa. Quando rezava, pedia a Deus que a auxiliasse a melhorar, preenchendo-a de luz e alegria novamente. Dona Manuela, por que a senhora não caminha um pouco pela praia? Jordânia retirou a bandeja e parou para contemplar a mulher sobre a cama. O dia lá fora está lindo. O mar está num tom incrível de verde. Venha ver. Sabe que não gosto de ver ninguém. A claridade me incomoda. Será que a senhora está se tornando uma espécie de vampira? De vez em quando, Jordânia arriscava fazer alguma brincadeira com Manuela, que nunca se importava, mas também não correspondia. A senhora tem, praticamente, uma praia particular à sua disposição. Fagner diz que a areia fica a apenas 7 passos de sua varanda, ou seja, não precisa nem atravessar a rua. Há quanto tempo a senhora não entra na água? Não gosto do mar. Então, fique um pouquinho na varanda. Posso lhe fazer companhia. Para quê, Jordânia? Manuela virou a cabeça para a governanta, que viu todo o desespero em seu olhar. Não tenho amigos, não tenho família, não tenho ninguém que me ame. Qual é a graça de assistir a outras pessoas se divertindo, quando só tenho vontade de chorar? Quero ficar sozinha. Respeite minha vontade, por favor. Dando o assunto por encerrado, Manuela apanhou outro travesseiro e cobriu a cabeça. Chateada, Jordânia saiu do quarto tão silenciosamente quanto entrou. Embora seja conhecida como a doença do século XXI, a depressão sempre esteve presente ao longo da história da humanidade. Os mais antigos costumavam falar que as pessoas morriam de tristeza, geralmente após a perda de alguém muito próximo, o surgimento de alguma doença ou a impossibilidade de alcançar seus objetivos. Com o passar dos anos e muitos estudos científicos na área, descobriu-se que a depressão é uma doença tão perigosa quanto o câncer. Muitos entendem a depressão e a tristeza como sinônimos, ou seja, alguém que apresenta a tristeza profunda, como Manuela, está deprimido. A diferença é que a tristeza é um sentimento causado por algo específico. A pessoa fica triste se não alcançar uma meta, se não conseguir namorar, se passar pela experiência da perda de uma pessoa querida, se vivenciar uma decepção ou uma frustração muito grande, entre outras razões. Não é difícil identificar o que realmente entristece alguém. Já a depressão não está ligada a um fato objetivo, mas a sentimentos de desinteresse, de desânimo, como se a vida se tornasse preta e branca. Nada atrai ou estimula a pessoa deprimida, que não sente vontade de fazer nada nem traça objetivos para o futuro. Havia anos, Manuela passava por essa situação e, mesmo tomando remédios, não reagia. Contratar um psiquiatra particular para atendê-la em domicílio, pois dissera a ele que, se tivesse de sair de casa, nunca mais se medicaria. Às vezes, perpassavam por sua mente pensamentos suicidas, no entanto, ainda não encontrara coragem suficiente para dar cabo da própria vida. Nem mesmo fora audaciosa a ponto de ingerir uma grande quantidade de seus comprimidos antidepressivos e arriscar ter uma overdose. Parecia enfrentar uma batalha interna, como se parte dela quisesse acabar com tudo e parte ainda resistisse bravamente, lutando pela vida. Seu psiquiatra sempre lhe dizia que a cura da depressão dependia exclusivamente do envolvido. Manuela respondia que, se fosse assim, ela nunca melhoraria. Ver-se traída e abandonada pelo marido e pelo filho amado, passar pela morte repentina dos pais e perder a companhia da irmã, que se mudara para longe, eram, para ela,
razões suficientes para não encontrar nada que a fizesse voltar a sorrir. No Brasil, o número de quadros depressivos crescera a chocantes 705% em 16 anos. Outras fontes relatavam que havia mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo em depressão. Manuela apresentava os principais sintomas da doença. Vivia triste, apática, desanimada, com falta de apetite, insônia e dificuldade de concentração. Estava convicta de que nunca mais conseguiria atender animais em uma clínica. A mulher que ela se tornara não tinha condições nem de manejar uma seringa. Medos que nunca tivera antes pareciam surgir do nada, como monstros que se levantavam do chão. Temia multidões, temia ficar exposta em lugares abertos, temia ser abandonada por Jordânia e Fagner, temia que Roger desistisse de vir ao Brasil visitá-la, temia que Viola esquecesse completamente. Estava magra como um palito, e sua pele tornara-se embaciada e sem viço. Fios brancos descoloriam seus cabelos, mas ela não se importava com nada disso. Comia pouco, pois raramente sentia apetite, o que justificava a perda de peso nos últimos anos. Sentia-se insegura, chorosa, amuada. Não se via capaz de tomar nenhuma decisão importante, vivendo um dia atrás do outro mecanicamente. Nada do que fazia antes a motivava mais. Sentia dentro do peito um buraco escuro e largo, como a boca de um vulcão, que parecia engolir qualquer esboço de reação que ela sinalizava. Jordânia, que tinha mais contato com a patroa do que o mordomo, já estava acostumada às suas crises de irritabilidade. Manuela, com certa frequência, tornava-se agressiva e descortês, tratando-a com certo desprezo. Em outras ocasiões, esquecia-se de situações, já que seu raciocínio se tornara mais lento. Vivia com dor de cabeça e com dores fortes na região da barriga. Nunca dissera isso ao seu médico, temendo que ele lhe prescrevesse mais medicamentos, já que os que tomava, aparentemente, não a estavam ajudando muito. Eles apenas a tranquilizavam, relaxando seu corpo e sua mente, ajudando a ter um sono reparador. Porém, quando os efeitos passavam, tudo começava outra vez. Muitas vezes, a depressão tem causas espirituais. Espíritos obsessores, por motivos diversos, aproximam-se dos encarnados, influenciando-os com suas energias pesadas e negativas, perturbando-os mentalmente, colocando-os cada vez mais para baixo. A mediunidade desequilibrada também pode facilitar o acesso desses espíritos. Contudo, não havia espíritos inferiores próximos de Manuela, obsediando-a. Sua depressão fora causada por ela mesma. Muitas doenças podem estar ligadas a outras encarnações. Entre os projetos idealizados antes de reencarnar, Manuela garantira que superaria a apatia e o desânimo, fatos que a levaram ao suicídio em encarnações pretéritas. Ela havia prometido que seria uma mulher feliz desta vez, não concedendo a ninguém o poder de deixá-la tristonha e depressiva. Para a espiritualidade, a depressão é um sinal de que a alma está adoecida. Os medicamentos auxiliam, mas são paliativos. A verdadeira cura é interna. Nosso espírito é poderoso e tem a capacidade de enfrentar quaisquer enfermidades e superá-las. Assim, sucumbir a elas depende de como cada um reage. O poder é individual. Presa no liame entre o sono e a vigília, Manuela ouviu o toque do telefone tilintando ao longe. Na ilha em que vivia, não funcionava nenhum sinal de operadoras de telefonia móvel, embora Roger houvesse instalado o Wi-Fi na casa. Ela mal encostava no telefone, já que nunca ligava para ninguém e só era contatada pelo filho ou pela irmã. Alô? A voz de Manuela estava um tanto trêmula. Fez um esforço para que Viola não percebesse. Ah, minha querida irmã. Uma tragédia se abateu sobre Antônio. Havia mais drama do que pesar na voz da irmã mais velha. Como assim? Ele estava em uma reunião com alguns amigos,
quando sentiu dores no peito e infartou. Morreu na hora. Sinto o chão faltando sob meus pés. Que horror! Manuela tentou emprestar à voz alguma emoção. Sinto muito. Aqui na França, tudo é muito rápido. Para você ter uma ideia, ele já foi velado e cremado. Sem meu amor aqui, nada mais me prende a este país. Voltará ao Brasil? Sim. Como sei que você está morando sozinha, gostaria de saber se você se importaria se eu lhe fizesse companhia. Ainda não conheço essa magnífica mansão em que vive agora. Morar em uma ilha é um luxo. Embora Emma se viole incondicionalmente, Manuela não sabia o que pensar sobre a chegada dela. Não gostaria de ser vista naquele estado. Por outro lado, jamais se negaria a ajudar a irmã, ainda mais agora que deveria estar fragilizada pela morte recente do marido. Claro. Eu estarei esperando-a. É por isso que eu a amo, minha flor. Angra dos Reis, aí vou eu. Manuela desligou, refletindo sobre a visita definitiva que receberia. Uma pequenina luzinha acendeu e cintilou dentro dela, fazendo-a experimentar uma breve e agradável sensação de bem-estar, que havia muito tempo não sentia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 24. Luciano estava finalizando mais uma de suas reuniões, quando Connor bateu na porta de um dos aposentos para avisar que haviam acabado de atracar em um clube náutico em Guarujá. O patrão fez um gesto com a cabeça em agradecimento pela informação e dirigiu-se aos seus homens. O carregamento chegará dentro de 3 dias. Ainda estaremos aqui, no litoral paulista. Muita cautela durante toda a operação. Apesar de me garantirem que tudo correrá no mais completo sigilo, sempre é possível que qualquer informação tenha vazado. Nada vai dar errado. Iago ajeitou o nó da gravata. Segurança nunca é demais, mas estamos acostumados com trabalhos parecidos. Luciano assentiu, dispensando-os em seguida. Saiu do quarto e foi diretamente procurar Dominique. Encontrou-a no quarto do casal, de costas, apreciando o mar através da janela. Está uma linda manhã lá fora. Ele aproximou-se devagar, abraçou-a por trás e afastou os cabelos de Dominique para que pudesse beijar seu pescoço. Ficaremos alguns dias atracados aqui. Participaremos de alguns eventos importantes. Tenho certeza de que você vai adorar. Quando acordei e não o vi na cama, pedi a Nélia que me preparasse algo para comer. Não sabia se você iria se demorar, e eu estava faminta. Estava em reunião com meus funcionários. Ele piscou um olho, zombeteiro. Sabe como são os negócios. O que você faz exatamente? Dominique virou-se para ficar de frente para Luciano. Notando a expressão de desagrado que ele exibiu, a moça completou. Acho que eu não deveria ter perguntado isso. Não deveria. Ele segurou-a pela mão e guiou até o guarda-roupa. Escolha uma roupa leve e confortável para passar o dia. Teremos uma agenda cheia hoje, com direito a banho de mar e de piscina. Ela concordou quase automaticamente, percebendo a facilidade com que ele desviara o rumo da conversa. Tudo o que ela fazia desde que chegara ali acontecia de forma automática, quase como se a jovem fosse um robô programado para desempenhar determinadas tarefas com eficiência. Tinha de se manter sempre maquiada e bem vestida, precisava caprichar no desempenho sexual e deveria se manter distante das reuniões de Luciano e do seu trabalho. Estava ali cumprindo uma função básica. Não podia fazer mais nada além daquilo para o qual Luciano a trouxera. Dominique quis lhe perguntar exatamente quais seriam as atividades previstas para aquele dia e por que ficariam tantos dias em Guarujá, ou o motivo exato de ele se dirigir a Fernando de Noronha dias depois. Luciano de Luca era a pessoa mais misteriosa da qual já tivera notícia, e isso a incomodava mais a cada dia.
A jovem escolheu um vestido azul claro, quase da mesma tonalidade da água do mar. Calçou sandálias brancas sem salto e prendeu os cabelos em um coque, mas Luciano logo lhe pediu que os mantivesse soltos. Colocou brincos e um colar, cujo pingente parecia ser uma safira. Nunca usara joias verdadeiras, mas sabia que tudo o que ele lhe comprara era genuíno. Mesmo assim, não sentia nenhuma emoção por usar e vestir aquilo com que ela sempre sonhara. Esra apareceu na porta do dormitório, fazendo um aceno discreto para que o patrão se aproximasse. Luciano acompanhou-o, e, quando se viu sozinha, Dominique sentou-se na beirada da cama e fixou o olhar no chão. Ficou assim durante alguns instantes, até perceber um movimento ao seu lado. Ali estava Anélia, segurando um baúde, uma pá e uma vassoura. A mulher sorriu para Dominique. Você já sabe que só faz tudas por aqui, portanto, hora de faxinar seu quarto. Fique à vontade. Dominique levantou-se. Vou esperar Luciano no deck superior. Ela já aprenderá os nomes de alguns setores do iate. Você está bem? Nélia olhou-a dentro dos olhos. Percebi que anda calada nos últimos dias. Hoje, durante o café da manhã, não disse uma palavra. Estou bem, sim. Ela mostrou um sorriso pouco convincente. Luciano disse que hoje faremos muitas coisas, e estou curiosa, tentando adivinhar o que será. Você é diferente das outras. Nélia apoiou a vassoura e a pá na parede. Que outras? Você sabe que de Luca já teve muitas garotas. A última se foi há cerca de 2 meses. Algumas ele manteve aqui durante um bom tempo, outras duraram somente alguns dias. E por que você não me acha parecida com elas? Não estou me referindo à beleza. Você é linda, embora elas também fossem. Ele jamais trouxe uma feiozinha para cá. Nélia riu da própria frase. O que a difere das demais é o seu comportamento. Todas elas se mostraram ambiciosas e deslumbradas com todo esse luxo, mas tenho a impressão de que nada disso a impactou. Arrisco-me a dizer que não está gostando muito de viver neste latte ou na companhia de Luca. Claro que estou. Dominique respondeu um tanto hesitante. Sempre sonhei com uma boa vida, exatamente como estou tendo. Quem poderia esperar algo melhor do que isso? Amiga, sou uma mulher vivida e observadora. A mim você não engana. A boa vida, como você chama, atrai e cativa, mas não garante felicidade a ninguém. E você não está feliz aqui. É possível perceber isso pelo seu olhar. Dominique não respondeu. Em vez disso, voltou à cama e sentou-se na beirada do colchão. Pensou em negar novamente, mas desistiu. Encarou Nélia e foi com desânimo na voz que comentou. Está tão evidente assim? Acha que Luciano também percebeu? Acredito que sim, porque ele é igualmente observador. Talvez até mais do que eu. Ainda vai abordar o assunto com você. Ele próprio deve estar estranhando seu comportamento, pois, desde que comecei a trabalhar com ele, você é a primeira moça que não se mostra feliz aqui. Estou tentando me esforçar para melhorar meus sentimentos. As coisas que nos deixam felizes são espontâneas, nos fazem sorrir de graça, sem esforço. Tenho a impressão de que você está representando um papel aqui, limitando-se a agradar a Luciano em troca do que lhe está aí oferecendo. No entanto, o que está recebendo em troca não parece ser recompensador o bastante. Você está triste, desanimada e apática, quase como se estivesse aqui por obrigação. Você vai repassar a ele nossa conversa ou suas impressões sobre mim? De forma alguma. Pode confiar em mim. Nélia apontou para a cama. Posso me sentar com você? A última garota não gostava nem que eu entrasse neste quarto. Claro que pode. Eu não mando em nada aqui. Enquanto estiver com Di Luca,
será nossa patroa. Obedeceremos às suas ordens, porque ele dá essa autonomia às suas namoradas. Ele trouxe algumas moças que tinham comportamentos horrorosos. Gostavam de nos humilhar e nos maltratar, sempre que tinham oportunidade. Keila foi a pior delas. Keila de Luca a trouxe para cá, e ela permaneceu aqui por quase um ano. Nelly assentou-se na cama. Apesar da aparência belíssima, possuía um coração tenebroso. Era uma mulher vil, malvada, ambiciosa e arrogante. Queria se apropriar de tudo que pertencia de Luca. Quando ele se cansou, apresentou Keila a um senhor de 78 anos, proprietário de uma embarcação quase tão equipada quanto esta. O velho gostava de moças jovens e também queria ter uma amante. Keila ficou possessa por ter sido dispensada e praticamente doada a outra pessoa, mas foi morar com o tal senhor. 2 meses depois, soubemos que ele sofreu um acidente. Disseram que esse senhor havia bebido muito e acabou caindo no mar. O corpo nunca foi encontrado, pois o iate estava navegando quando ocorreu a tragédia. Que história horrível! Dominique estava arrepiada. O que aconteceu depois? O que você imagina? Keila se apropriou de toda a herança do homem, inclusive de seu iate, que é onde ela vive atualmente. Como a nova dona do dinheiro, ela passou a arranjar amantes do seu gosto, rapazes jovens e musculosos. Tavares diz que ela é uma versão de saias de Luciano. A diferença é que nosso patrão é um homem sensível, justo e gentil. Ela é cruel, perigosa e grosseira. Há quem diga que ela jogou o tal senhor no mar para ficar com tudo que era dele, mas que seu verdadeiro objetivo é se reaproximar de Luca. Ela amava Luciano. Keila não ama ninguém, nem a si mesma, Dominique. Se o que contam for verdadeiro, ela está de olho em mais dinheiro, ou seja, pretende fazer com Luca o mesmo que fez com o velho. Talvez por vingança, já que foi descartada e oferecida a outra pessoa quando ele se cansou dela. Haverá alguns eventos voltados para os milionários que estarão aqui, em Guarujá. Keila deve participar de alguns, e você terá a oportunidade de conhecê-la, embora isso não seja motivo de comemoração. Nelly olhou com carinho para Dominique. Quanto a você, menina, mude essa carinha. O fato de você não estar contente é que revela que não é uma mulher gananciosa. Eu sempre quis viver num mundo assim e, quando a oportunidade caiu em minhas mãos, descobri que meu verdadeiro mundo é aquele em que vivia antes. Claro que não quero trabalhar horas de pé como garçonete em todas as madrugadas para pagar o aluguel de uma kitnet. Se Luciano não me quiser mais, é exatamente o que farei. Aqui, tenho todo o conforto do mundo e não preciso me preocupar com nada. Sei que ele me compraria o que eu lhe pedisse, mas parece que algo está faltando, entende? Como você mesmo disse, estou desempenhando um papel aqui, como se não fosse a Dominique verdadeira. Preciso agradá-lo em tudo. O Dr. Tavares já me deu o recado. Tenho aprimorado minha relação íntima com ele e parece que Luciano está gostando, porém. Dominique deu de ombros. Não me sinto realizada. Isso é frescura minha. Talvez pura implicância. Acha que sou uma ingrata. Seu espírito não está contente com a situação. Meu espírito? Como assim? Desde muito jovem, eu me interesso por assuntos ligados à espiritualidade. Questões como reencarnação, sobrevivência do espírito após a morte e o que existe além do que nossos olhos conseguem enxergar despertam minha atenção. Venho de uma família desprovida de qualquer conceito religioso, por isso, todos se surpreenderam quando me assumi espiritualista. Comecei estudando a obra de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Anos depois, fui atrás de outras fontes de conhecimento, apropriando-me de ideias reencarnacionistas de diversos teóricos e estudiosos de diferentes lugares do mundo. Quando De Luca me conheceu e me convidou a trabalhar em seu iate,
Trouxe comigo muitos de meus materiais de estudo. E, sempre quando ancoramos no continente, busco logo uma livraria para renovar meu acervo. Minha avó faleceu recentemente. Minha mãe se foi anos atrás. Acha que elas continuam vivendo no mundo dos espíritos? Tenho certeza disso, embora não possa lhe garantir onde exatamente. A morte é algo simples, sem as fantasias que nos são mostradas em filmes sobre o tema. É a libertação do nosso espírito, a verdadeira força que nos move. Isto aqui, Nélia tocou no próprio braço, é apenas carne. E isso que temos dentro do peito, a mão dela apoiou-se sobre os seios, é somente um órgão responsável por bombear sangue. O coração, compreendido como o catalisador de todas as formas de sentimentos, é, na verdade, nosso espírito. Por isso, eu lhe disse que seu espírito não está contente por ver-se aqui. Você está se sentindo presa, acuada, vigiada e controlada. Dominique lançou um olhar triste através da janela, fitando a imensidão do mar plácido até onde seus olhos alcançavam. Sem encarar a funcionária de Luciano, explicou. Quando aceitei o convite dele, estava ciente do que deveria fazer. Não há como negar que ele me trata maravilhosamente bem. Sei até onde posso ir e o que não devo fazer ou questionar. Porém, há certas normas que não me agradam. Não tenho sequer a liberdade de arrumar meus cabelos da forma que eu gosto. Ele determinou que devo mantê-los cacheados e soltos, pois gosta de vê-los esvoaçando em torno do meu rosto. Às vezes, posso escolher minhas roupas, mas Luciano dá algumas sugestões, e eu percebo que ele fica contrariado quando as ignoro. Ele quer mandar em mim, deseja ser meu proprietário. Em troca, me oferece um mundo de luxo e riqueza sobre o oceano. Há momentos em que precisamos tomar decisões importantes, que alterarão para sempre nosso modo de viver. A vida é como uma roleta em movimento, sempre apresentando um resultado diferente. Ela nos obriga a sair da mesmice, porque não somos seres imóveis e apáticos. Nélia fez uma pausa, olhando com carinho para a mais nova passageira da embarcação. Nosso espírito anseia por conhecimento, por novidades, por descobrir lugares novos, por conhecer pessoas diferentes. Quando nos acostumamos a determinadas situações, principalmente as negativas, há algo de errado conosco. Se nós sabemos que um acontecimento está nos entristecendo e, mesmo assim, não procuramos modificar nada, precisamos reavaliar nossas crenças e nosso ideal de uma vida feliz. Ninguém deveria compactuar com a própria tristeza nem dar forças ao pessimismo, ao desequilíbrio, à frustração, ao drama, ou a outras formas de maltratar o próprio espírito, apagando o brilho e a vivacidade de sua alma. Dominique voltou a encará-la e, sem encontrar palavras para argumentar, limitou-se a abaixar a cabeça. Você tem 3 opções. Ou desiste de tudo e retorna à sua cidade natal, para tentar reorganizar sua vida, ou conversa com Di Luca e expõe suas aflições e angústias, ou finge que está tudo bem, demonstrando a ele o quanto está feliz. Contudo, conhecendo meu patrão, posso adiantar que tentar enganá-lo é a pior alternativa. Nunca vi outro homem mais atento e astuto do que ele. Assim, compreendo que o diálogo seja a alternativa mais adequada para solucionar qualquer problema. Não sei direito quem ele é e talvez eu nunca venha a descobrir. Incomoda-me um pouco todo esse mistério que gira em torno dele e de suas reais atividades. Você poderia me dizer o que sabe sobre Luciano? Infelizmente, não tenho autorização para falar sobre isso, Dominique. E lhe peço que não se envolva nos negócios dele nem tente bisbilhotar suas conversas. Garotas que procuraram demais acabaram irritando e foram dispensadas. Quanto menos perguntas você fizer, mais garantidos estarão seu relacionamento e sua estadia aqui. Dominique encarou Nélia durante alguns segundos, como se tentasse descobrir alguma informação extra somente fitando atentamente os olhos da mulher.
Quanto à temática espiritual, caso tenha interesse, podemos conversar mais sobre isso, de preferência à noite, se de Luca autorizar, prosseguiu Nélia. Sou totalmente a favor da liberdade do espírito e do livre-arbítrio, mas volto a dizer que foi você quem se colocou nesta situação. Você fez uma escolha, Dominique. Ou vá embora para longe daqui, ou acostume-se a ela e tente lidar do melhor jeito que conseguir. Agora posso limpar o quarto. Dominique assentiu e deixou a governanta cuidar de seus afazeres, dirigindo-se para o deck superior. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 25. A manhã estava belíssima, e o cenário do lado de fora era arrebatador. Diversos iates, cada um mais gigantesco e luxuoso que o outro, estavam ancorados em filas, como em um estacionamento bem organizado. Luciano desembarcou segurando a mão de Dominique. Logo atrás, surgiram seus 5 seguranças, com suas expressões sérias e seus olhares ágeis. Já esteve no litoral paulista alguma vez? Ele perguntou a Dominique, enquanto caminhavam devagar pela passarela de madeira. Não. Nunca saí de Porto Alegre. Você terá a oportunidade de conhecer diversos lugares do Brasil e, provavelmente, fora dele também. Ela meneou a cabeça em consentimento. Luciano cumprimentou alguns homens, funcionários do clube náutico, antes de se voltar para a moça outra vez. Está acontecendo alguma coisa? Por que está me perguntando isso? Você está triste. Consigo perceber isso olhando em seus olhos. Estou com saudade da minha avó. Éramos muito próximas. Aparentemente acreditando em suas palavras, Luciano abraçou-a, tentando lhe transmitir algum conforto. Após alguns minutos, em que caminharam em total silêncio, ele retomou a fala. Participaremos de um café da manhã na casa de um amigo meu. Algo simples, modesto. Ele sorriu com ironia. Quero apresentá-la a alguns contatos. Mais tarde, almoçaremos no Peixe Voador, um iate de um casal de velhos amigos. Você terá a tarde livre, portanto, se quiser, pode descansar em nosso quarto. E a melhor parte do nosso dia ocorrerá no período noturno. Participaremos da melhor festa que você já conheceu. Gostaria que se vestisse com a maior elegância que conseguir, mas colocando um biquíni por baixo, pois é costume que todas as mulheres e alguns homens mergulhem na piscina desse local. Dominique concordou de novo, apenas movendo a cabeça. Ao desviar o olhar para outro lado, Luciano segurou-a pelo queixo com delicadeza, forçando-a a encará-lo. Tem certeza de que está triste somente por causa de sua avó? Vai passar. Você só precisa ter um pouquinho de paciência comigo. Ela exibiu um sorriso apagado. Não quero que me esconda nada nem disfarce seus sentimentos, Dominique. Sabe que pode confiar em mim. Creio que já tenha demonstrado que estou do seu lado e que jamais lhe faria mal. Se alguma coisa não a estiver agradando, quero ser o primeiro a saber. Por um momento, Dominique quase desabafou sobre tudo o que a incomodava. Teve vontade de lhe dizer que estava se sentindo como um pássaro capturado e preso em uma gaiola, ou uma vítima de um sequestro, recluso em um cativeiro de luxo. Por outro lado, ao ouvir tais palavras, ele imediatamente a mandaria de volta a Porto Alegre, dizendo que jamais a obrigara a acompanhá-lo. A jovem, então, se veria novamente com muitas dificuldades financeiras, sem moradia, emprego ou quem pedir ajuda. Será que Pierre a empregaria outra vez? Será que Alessandra e Augusto a ajudariam novamente? Seria realmente capaz de trocar a vida que Luciano estava lhe oferecendo, apenas para se sentir livre novamente? Como a própria Nélia dissera, Dominique estava ali porque escolhera estar.
e não havia muito que pudesse ser feito, a não ser tentar adaptar-se à situação o mais depressa possível. Não vou esconder nada de você, ela sussurrou em resposta. Promete? Sim, prometo. Luciano aproximou o rosto e beijou-a com força nos lábios. Ela correspondeu ao beijo, esforçando-se para demonstrar que o toque dos lábios dele a excitava. 2 carros pretos, de vidros escuros, os aguardavam na saída do clube. Camille assumiu a direção do primeiro, e Luciano e Dominique acomodaram-se no assento traseiro. No segundo veículo entraram os demais seguranças. Rodaram pela cidade por cerca de 15 minutos, até pararem diante de uma propriedade magnífica, oculta por muros altos e árvores frondosas. Ao cruzarem os portões de entrada, Dominique notou que quase todas as paredes da casa eram de vidro, de forma que era possível enxergar os quartos, as salas e até a cozinha ali mesmo, do jardim. O que garantia a privacidade dos proprietários eram os muros que contornavam todo o terreno do imóvel. Quem mora aqui? Dominique perguntou, ainda de mãos dadas com Luciano. Silvio, um grande amigo meu e parceiro de negócios. O próprio Silvio os aguardava na entrada da mansão e abriu os braços num gesto acolhedor assim que Luciano e Dominique desceram. Era um homem quase tão bonito quanto de Luca, embora fosse mais velho, com cerca de 50 anos. Usava camiseta regata, que realçava seu peito bem definido e seus braços musculosos. Os cabelos grisalhos concediam um charme adicional ao seu rosto quadrado e viril, adornado por belos olhos azuis e por uma boca de lábios carnudos. Somente assim a gente consegue se encontrar, seu velho cafajeste, brincou Luciano, abraçando o amigo efusivamente. Você que precisa vir aqui mais vezes, já que nunca sei onde está sua casa atualmente. Silvio deu uma gargalhada alta e notou a presença de Dominique. Ela é a garota da vez? Luciano percebeu que Dominique empalideceu um pouco, certamente ofendida com o comentário. Em sua defesa, ele respondeu. Ela se chama Dominique e veio do Rio Grande do Sul. Tem se mostrado mais especial do que qualquer outra. Também estou com uma garota nova. Vou apresentá-la a vocês daqui a pouco. Vamos, entrem logo. Você e seus homens devem estar famintos. A mesa de 12 lugares era, sem dúvida, a mais farta que Dominique vira em toda a sua vida. Entre as iguarias dispostas sobre ela havia frutas frescas, leite, café, suco, frios, vários tipos de pães e bolos. Nem um pouco impressionado, Luciano indicou uma cadeira para que Dominique se sentasse ao seu lado. Esra, Camille, Iago e os outros homens fizeram o mesmo. Surien está resfriada e não quis comer, mas virá se apresentar a vocês daqui a pouco. Silvio piscou um olho para Dominique. Ela é linda, mas você está ganhando. Espero que de Luca não sinta ciúmes. Houve algumas gargalhadas. Dominique sorriu, fingindo achar graça. Eles começaram a conversar sobre iates e viagens internacionais, e ela preferiu abstrair-se do assunto, desviando a mente para outro lugar. Sentiu saudade do água na boca e até mesmo de suas discussões com Brigida. 2 funcionárias devidamente uniformizadas moviam-se silenciosamente em torno da mesa, abastecendo jarras, repondo as frutas e atendendo às solicitações dos visitantes. De repente, Silvio falou. De Luca, a chegada da carga está confirmada para o fim da noite de amanhã. Dominique notou que Luciano remexeu-se, inquieto, e que seu rosto se crispara. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, pode ser? Dominique não está interessada em meus negócios, por isso prefiro não falar sobre eles diante dela. Silvio captou a mensagem, compreendendo que a moça não sabia qual era o meio de vida de Luciano. Sem perder o clima animado, ele mudou o assunto para questões como a alta do dólar, a política do Brasil e novamente sobre embarcações. Era uma conversa chata,
E Dominique nem se deu ao trabalho de prestar atenção. Quando terminaram de tomar o café da manhã, Di Luca explicou que faria uma breve reunião com Silvio e seus homens, mas que ela poderia aguardar na sala, no jardim, na academia ou até mesmo em uma das 3 piscinas da mansão. Como a moça não parecia muito empolgada, Silvio pediu que uma funcionária chamasse Surien. Minha garota ficará com você, e poderão ter um ótimo papo de meninas, enquanto o clube do Bolinha debate alguns assuntos mais cansativos. Dominique esboçou um sorriso e sentou-se no sofá confortável. Enquanto se afastava com Di Luca, ela ouviu Silvio comentar. Sua mocinha é estranha, diferente das outras. Parece que não está gostando da sua companhia. Ela é mais calada mesmo. É o jeito dela, e eu prefiro que seja assim, concluiu Luciano. Quando eles desapareceram por trás de uma porta de vidro, Dominique cruzou os braços, abraçando o próprio corpo. Que tipo de vida seria a sua dali em diante? Portar-se como a dama de companhia de um milionário excêntrico, que não revelava suas verdadeiras atividades, e ser exibida aos amigos dele como o troféu do momento. Será que as ex-amantes de Di Luca foram felizes durante a temporada em que permaneceram com ele? Será que o mundo de alto padrão que lhe oferecia garantia a felicidade a alguém, ou tudo não passava de mera ilusão material? Ela escutou um ruído vindo das escadas e virou-se para aquela direção. Uma moça loira, de cabelos compridos, descia rapidamente, vestindo um conjunto próprio para a ginástica. Tinha o rosto e o corpo de uma modelo internacional. Os olhos de um verde brilhante focaram Dominique com curiosidade. Seu nariz estava avermelhado, indicando que o resfriado realmente a afetara. Olá. Silvio me pediu que eu viesse falar com você. Me chamo Surien. Ela beijou Dominique e sentou-se na outra ponta do sofá. Sou Dominique. Gostei do seu nome. É bem exótico. Também gosto dele. Silvio ama, porque ele me chama de Sussu. Há quanto tempo você está com ele? Faz uns 6 meses já. A gente se conheceu no teatro em que eu trabalhava na bilheteria. Disse que meus olhos o fizeram se apaixonar por mim. Sil me ama muito. Não, ele não ama. Apenas a está usando, exatamente como o Luciano está fazendo comigo. Não há qualquer forma de amor nessa relação, pensou Dominique. Sou uma garota de sorte por ter sido escolhida. Ele sempre me diz isso. O que você precisa fazer para mantê-lo feliz? Surien espirrou e assoou o nariz em um lenço cor-de-rosa que tirou do cós da calça. Desculpe. Essa gripe me pegou de jeito. Sil gosta de sexo, muito sexo. Como eu também gosto, não há o que dar errado. Ela riu alto. E sua família? O que diz sobre você e ele? Não tenho ninguém. Minha mãe morreu há muitos anos. Meu pai casou-se com outra mulher e mora com ela em Tocantins. Sou filha única, portanto, totalmente independente. Ele nem sabe onde estou vivendo, porque sua família atual é mais importante. Sil é tudo em minha vida. Eu morreria se o perdesse. Você realmente o ama? Muito. Daria minha vida por ele. Sil é o meu salvador. Ele me deu a vida de uma rainha e sempre me lembra disso. E ele é casado? Tem uma família à parte. Ele é casado e tem 2 filhas da minha idade. Elas também não estão preocupadas com Sil. Não moram aqui, em Guarujá. Na verdade, nem sei onde vivem, pois nunca as conheci. Eu amo tanto meu meninão e sou muitíssimo grata por tudo o que ele fez por mim e ainda continua fazendo. Você já me disse isso. Quantos anos você tem? 20. Por quê? Minha situação é bem parecida com a sua. Temos quase a mesma idade,
Não temos parentes por perto e fomos adotadas por homens ricos que nos tomaram como amantes. A diferença é que vocês moram aqui, ao passo que Luciano optou por morar em um iate. Uau! Os olhos verdes de Surien brilharam de emoção. Isso deve ser demais. A gente acaba se acostumando. Para garantir tanta riqueza, como esta mansão de paredes de vidro, suponho que Silvio deva ganhar muito bem. Em que ele trabalha? Surien hesitou por alguns segundos, parecendo refletir se deveria responder a pergunta ou não. Por fim, deu de ombros. Acho que você descobriria de qualquer forma. Ele recebe cargas. Que tipo de cargas? Surien espirrou novamente e assoou o nariz com força no lencinho. Alguns produtos chegam por terra ou pelo mar. Ele deve levar esses produtos aos seus verdadeiros donos, que lhe pagam por isso. É só o que sei. Alguma vez ele trouxe alguma dessas cargas para cá? Que eu me lembre, acho que uma vez só. Eram várias caixas grandes de madeira, maiores do que um caixão. De repente, Surien arregalou os olhos. Será que havia defuntos dentro deles? Com certeza, não. Sorriu Dominique. Lá dentro havia algo muito mais valioso do que um cadáver, pode acreditar. Ela tentou sondar a amante de Silvio com mais algumas perguntas, mas isso era tudo que a moça sabia. Posso lhe fazer um pedido, Surien? Vendo a outra assentir, Dominique completou. Jamais comente com Silvio sobre essa conversa nem que eu lhe fizesse essas perguntas. Ele poderia se zangar com você e obrigá-la a trabalhar novamente na bilheteria do teatro. Acha mesmo que ele faria isso comigo? Preocupada, Surien ficou séria. Então, ficarei caladinha. Será um segredo nosso. Na mente de Dominique, passou a ideia de que Silvio era traficante de drogas e, se estava em reunião às portas fechadas com Luciano, era porque ele provavelmente também desempenhava a mesma função. Só isso justificava tanto dinheiro. Não era qualquer um que poderia manter uma mansão daquele porte ou um iate como Rainha do Mar. Luciano e Silvio reapareceram uma hora depois e encontraram Dominique e Surien em um animado diálogo sobre shopping e moda feminina. Todos se despediram logo depois, e Luciano agradeceu ao amigo a acolhida. Pouco depois, eles retornaram ao iate. Luciano parecia satisfeito, pois havia notado que Dominique aparentava estar mais animada, falando bastante da impressionante mansão de Silvio e do quanto gostara da simpatia de Surien. Ela jamais deixaria que Luciano desconfiasse de suas verdadeiras intenções e da maneira que encontrara para descobrir mais sobre os segredos que ele tentava manter tão bem escondidos. Capítulo 26. As próximas horas transcorreram tranquilas. Luciano e Dominique almoçaram com um casal de amigos em um iate chamado Peixe Voador. Eram dois italianos, naturalizados brasileiros, que falavam alto, gargalhavam e adoravam massas, pratos que foram servidos aos visitantes. Foram simpáticos e atenciosos com Dominique, que também gostou deles. Ao contrário de Luciano, que fizera de sua embarcação residência fixa, o casal estava ali apenas passando o fim de semana, pois moravam no Rio de Janeiro. Não houve reuniões às portas fechadas, o que deixou Dominique um pouco mais aliviada. Não que devesse se importar com o que Luciano fazia, mas tanto mistério por trás de sua forma de ganhar dinheiro a incomodava. Já sabia que suas atividades não eram lícitas e apostava que ele estivesse envolvido com algum tipo de tráfico, provavelmente de narcóticos. Ela sabia que os grandes traficantes de drogas brasileiros eram riquíssimos, pelo menos a maioria deles. De volta ao Rainha do Mar, Luciano convidou Dominique para um mergulho na piscina do dormitório, para que curtissem o fundo de vidro. Ele pediu que ela colocasse um minúsculo biquíni vermelho, que mal lhe ocultava as partes íntimas. Tentando não se constranger, ela obedeceu sem discutir. Não era nenhuma exímia nadadora,
mas conseguia se virar. A piscina tinha cerca de 1,5 metros de profundidade, e naquele momento avistaram somente alguns minúsculos peixinhos cor de areia deslizando do lado de fora. Os peixes maiores e mais atraentes não nadam por aqui, pois temem as embarcações, mesmo quando estão atracadas, explicou Luciano. Fizeram sexo ali mesmo, na piscina. Dominique tentou surpreendê-lo com carícias ousadas, utilizando a língua para enlouquecê-lo. Aparentemente, havia dado certo, e Luciano pareceu satisfeito com sua inovação. Passaram o restante da tarde dormindo abraçados, como um casal muito apaixonado. Por volta das 18 horas, quando o sol já se deitava no horizonte, Dominique despertou. Olhou para De Luca, que ressonava baixinho, e se levantou. Nua, seguiu para o banheiro e tomou um banho morno. Ele apareceu instantes depois com cara de menino levado, e Dominique logo compreendeu o que ele queria. Puxou-o pela mão, e amaram-se novamente. Quando finalmente ambos pareceram saciados, Luciano beijou-a com carinho nos lábios, conduzindo-a de volta ao quarto. Nunca me apaixonei por nenhuma mulher com quem me relacionei. Você já sabe que foram muitas, no entanto, jamais nenhuma ganhou meu coração. Bem, acho que não serei eu a sortuda. Ela sorriu. Não sei. Confesso que você me atrai de um modo diferente. Eu lhe contei que tive a impressão de que já nos conhecíamos, quando a vi pela primeira vez no restaurante. Foi quase um reencontro, eu diria. Conversei com Nélia, e ela me contou que estuda assuntos relacionados à espiritualidade. Não sei se você acredita nisso, mas uma hipótese para sua sensação de reconhecimento seria o fato de termos vivido juntos em outras encarnações. Acho esse papo um tanto irreal, porém respeito a forma de Nélia pensar. Não me sentiria à vontade sabendo que espíritos podem estar por perto, nos vigiando, principalmente agora, em que estamos completamente nus. Seria uma total falta de privacidade, não acha? Ele riu, e Dominique deu de ombros. Não creio que os espíritos mais esclarecidos se prestariam a esse tipo de coisa. Se a reencarnação é pura balela, qual seria a explicação para o que você sentiu ao me encontrar pela primeira vez? Não sei responder. O que eu sei é que você me intriga, me encanta, me seduz e me surpreende a cada momento. Ele mexeu em uma mecha dos cabelos molhados de Dominique, parecendo sincero em cada palavra que dizia. Se você conseguir a proeza de me fazer me apaixonar por você, pode considerar-se a mulher mais poderosa do planeta. A menos que você já tenha se apaixonado por mim em outra vida. Aí não seria justa com as outras gurias, que não tiveram essa oportunidade. Eu estaria em vantagem. Melhor nos preocuparmos com nossa vida atual, não acha? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eles se beijaram, e Dominique percebeu que o fazia com muito mais naturalidade e agora e não por obrigação. Por um instante, um pensamento inquietante a envolveu. E se acontecesse o contrário? E se ela se apaixonasse por De Luca? Como seus sentimentos ficariam, se ela se envolvesse com ele? E se Luciano enjoasse dela, dispensando-a quando bem entendesse? Será que outras de suas ex-amantes também se apaixonaram ou só estavam interessadas na vida luxuosa? Vamos nos trocar agora, porque teremos uma festa bombástica para ir daqui a pouco. Lembre-se de levar um biquíni, porque você provavelmente vai querer mergulhar na piscina. Ele caminhou até o guarda-roupa e voltou trazendo 2 peças minúsculas e douradas. Sugiro que use este. Como ele praticamente a obrigava a vestir o que ele desejava, Dominique não discutiu e experimentou o biquíni. Era ainda menor e mais sensual do que o vermelho, e, quando ela rodopiou diante de Luciano, sorriu ao notar que o havia excitado e que ele a queria mais uma vez. Os dois foram sozinhos a tal festa, o que deixou Dominique bem mais descontraída,
pois a presença dos seguranças de Luciano a incomodava bastante. Ele mesmo dirigia um carro vermelho importado, conseguido sabe-se lá como, que o aguardava ligado na saída do pier. Disse que provavelmente voltariam apenas de madrugada e que ela se divertiria muito. Já acostumada a não se exceder em indagações, Dominique limitou-se a aguardar em silenciosa expectativa. Quando chegaram à festa, Luciano entregou o carro aos cuidados de um manobrista. A lua crescente muito brilhante reinava absoluta no céu, ladeada por estrelas prateadas. Era uma noite abafada, ainda que a brisa marítima amenizasse um pouco o calor. A mansão da vez, que sediava o evento, conseguia ser ainda imponente, deslumbrante e luxuosa do que a casa de Silvio, embora suas paredes fossem de concreto. Dominique se perguntou por que as pessoas gostavam de viver em residências gigantescas. A julgar pelo que estava vendo do lado externo, aquela propriedade não tinha menos de 20 cômodos. No centro de um jardim tão grande quanto um campo de futebol, havia uma piscina, na qual muitas mulheres, todas aparentando ter menos de 30 anos, e alguns homens mais velhos divertiam-se das maneiras mais variadas possíveis. Dominique reparou que alguns casais estavam transando na água, tão descontraídos e tranquilos quanto estariam se estivessem sozinhos em um quarto. O entorno da piscina era iluminado por tochas fixas em mastros de madeira, o que sugeria um ambiente rústico, quase histórico. Mesas brancas e espreguiçadeiras confortáveis acomodavam mais convidados, mulheres em sua maioria, que bebiam drinks ou mordiscavam os petiscos oferecidos por garçons uniformizados. Sob uma palmeira, diante da piscina, um grupo de 6 mulheres, algumas usando apenas a peça inferior do biquíni, fumavam narguilé. Apesar de o odor não estar muito evidente, também se notava que alguém ali consumia maconha. A quem pertence esta casa? Dominique sussurrou no ouvido de Luciano. A música eletrônica que saía das caixas de som era quase ensurdecedora. Há um sheik árabe com quem costumo fazer grandes negócios. Ele não vive no Brasil, porém, quando decide passar uma temporada aqui, promove festas grandiosas como esta e convida a nata da sociedade litorânea paulista. Dominique deduziu que houvesse cerca de 50 pessoas ali e ainda nem havia adentrado a casa, onde deveria ter muitos outros convidados. Homens mais velhos, alguns já de cabelos brancos, beijavam, abraçavam ou apenas conversavam com mulheres que mal pareciam ter saído da puberdade. Todas eram belíssimas e donas de corpos espetaculares. Alguns desses homens estavam acompanhados por várias delas. Você está diante de alguns dos maiores bilionários do Brasil. Aquele ali, Luciano apontou para um sujeito barrigudo, com cerca de 60 anos é proprietário de uma multinacional, e o de camisa azul, alguns metros mais atrás, é um dos mais famosos banqueiros brasileiros. Há também um conhecido dono de uma emissora, um ex-governador de São Paulo, alguns atores veteranos da televisão e o sócio majoritário de uma rede internacional de resorts. Todos estão nadando na grana, assim como eu. Ele sorriu com ar de menino orgulhoso. As mulheres certamente são suas amantes. Claro. Aqui ninguém traz a esposa ou a família. Como já deve ter percebido, é uma festa aberta, liberal, desprovida de tabus e preconceitos. Pode-se consumir qualquer tipo de substância, manter-se vestido ou nu e ainda fazer sexo em qualquer lugar onde tiver vontade. Dominique somente meneou a cabeça, guardando para si sua opinião sobre aquele tipo de coisa. Eram conceitos avançados e contemporâneos demais para ela, que iam contra alguns princípios um tanto tradicionais que tivera em sua criação, principalmente com Cida. Luciano fez questão de apresentar Dominique a alguns dos homens endinheirados, e ela corava quando eles a olhavam com exagerada lascívia, quase como se quisessem possuí-la ali mesmo. Intrigava o fato de Luca aparentemente não se importar com isso,
quase como se gostasse de exibi-la como sua conquista do momento. E, de fato, a jovem estava linda, usando um vestido vermelho de uma alça só, cuja saia ia até o meio das coxas. Uma gargantilha de brilhantes que fazia par com brincos cintilantes completavam o visual. O rosto dela fora maquiado rapidamente por Nélia, com simplicidade e sutileza. Seus cabelos muito escuros caíam em cachos perfeitos pelos seus ombros e ao longo das costas. Luciano vestia-se, como sempre, de preto. Roupas básicas que sempre lhe conferiam aquela mistura de perigo, sensualidade e mistério. De todos os ricaços que estavam presentes, ele era o mais jovem. Todos os outros homens já passavam da faixa dos 50 anos. Ela também havia notado os olhares das mulheres, que variavam entre invejosos, irritados, curiosos e indignados, talvez pelo fato de que o acompanhante de Dominique fosse muito mais belo e atraente do que os delas. Muitas se comunicavam em outros idiomas, revelando que não eram brasileiras. Nenhuma delas foi especialmente cordial ou cortes com Dominique. Simplesmente, fitavam e murmuravam entre si algo a respeito da jovem. Quando percebeu que Luciano estava olhando fixamente para determinada direção, Dominique fez o mesmo, notando o homem de túnica branca esvoaçante e de turbante cor de amêndoa, que saíra da casa de braços dados com duas loiras, ambas totalmente despidas. Aparentava ter 40 e poucos anos, era barbudo e tinha o nariz comprido e pontiagudo. O que lhe faltava em beleza deveria lhe sobrar em riqueza. Meu caro Mohamed Youssef Naim, quanta honra em revê-lo. Luciano abriu os braços, recebendo o sheik com um abraço afetuoso e apertado. Posso dizer o mesmo, respondeu Mohamed em um português péssimo. Depois, notou a presença de Dominique parada ali. É ela que você está usando. Observando que Dominique havia empalidecido e recuado alguns passos, como se tivesse sido esbofeteada, Luciano tentou corrigir. Dominique é mais importante do que as anteriores. Eu soube que a carga chegará amanhã e que será entregue em alto mar. Luciano pigarreou, pediu licença às duas moças e tomou Mohamed pelo braço, conduzindo-o para longe dali. Antes de ir, fez um sinal a Dominique, pedindo que ela desfrutasse um pouco da festa e circulasse pela área externa. Ela queria chorar, ir embora, ficar sozinha. Não sabia se suportaria aquele tipo de humilhação a cada vez que fosse apresentada a algum amigo de Luca. Era vista pelos outros homens como um corpo fogoso e sedutor e nada mais do que isso. Não a reconheciam como uma pessoa que tinha sentimentos, vontade própria ou opiniões formadas. Sabia que aquele tipo de situação, mais do que constrangedora para ela, deveria estar inclusa no pacote enquanto fosse amante de Luciano. Contudo, falaria com ele e mostraria que ficara magoada. Sem outra opção, fez o que Luciano lhe sugeriu. Pôs-se a caminhar devagar em torno da piscina, o rosto ainda ardendo devido à ofensa que acabara de ouvir. Sobre uma espreguiçadeira colorida, duas mulheres beijavam-se, e uma terceira derramava champanhe sobre elas, lambendo-lhes o corpo em seguida. Outras três dançavam de modo quase pornográfico para um idoso magricelo, que parecia a poucas horas da morte, mas que portava um anel, cujo diamante incrustado era do tamanho de um ovo de codorna. Na piscina, mais garotos nadavam, dançavam ou transavam entre si ou com os homens que estavam com elas. Tudo aquilo começou a deixar Dominique enojada. Nunca fora preconceituosa com questões sobre homossexualidade e admirava toda a forma de amor, mas ali ninguém amava ninguém. As pessoas agiam como se fossem bichos selvagens. O sexo era instintivo, animalesco, compartilhado entre pessoas que nunca se viram e que talvez nunca mais tornassem a se ver. Muitos estavam sob efeito de drogas, alucinógenos ou bebidas muito fortes. Para Dominique, aquele cenário de orgia era promíscuo, indecente e desrespeitoso. O que ela não enxergava era que havia muitas outras pessoas na festa.
Espíritos afins perambulavam entre os convivas, regozijando-se com o que faziam. Alguns aspiravam às energias sexuais, excitando-se como se também estivessem transando. Outros inalavam álcool das bebidas ou consumiam drogas, quase como fariam se estivessem em um corpo de carne. Vampirizavam os encanados, que não faziam ideia da presença deles ali. Atraídos pelas práticas liberais do evento, eles encostavam-se naqueles que mais lhe interessavam, em um dueto de troca de energias, que saciavam ambos os lados. Alheia a essa grande movimentação do lado astral, Dominique sentiu que alguém a observava e virou-se na direção de algumas árvores. Uma mulher negra, com cerca de 20 e poucos anos, de cabelos longos e encaracolados, que tinha um corpo e o rosto mais bonito que ela já vira em outra mulher, fitava-a fixamente. Segurava uma taça de champanhe na mão, enquanto a outra apalpava as nádegas de um sujeito musculoso e tatuado, sem qualquer constrangimento. Dominique fez um movimento rápido com a cabeça em sinal de cumprimento e virou-se de costas. Mal deu 3 passos, quando ouviu uma voz feminina a chamar. Ei, mocinha, posso falar com você? Ao se virar de novo, Dominique aguardou até que a moça negra se aproximasse. Olhando-a de perto, deu-se conta de que os olhos da outra, cor de café, eram belíssimos e tão gelados quanto as profundezas do oceano. Pode, sim. Eu me chamo Dominique. Você está com Luciano? Sim. Você o conhece? Melhor do que você. A moça abriu um sorriso enigmático. Ele e eu moramos juntos durante quase um ano no Rainha do Mar. Meu nome é Keila. A memória de Dominique começou a trabalhar rapidamente, recordando-se das palavras que ouvira de Nélia sobre aquela mulher. Keila fora amante de Luciano, até que ele se cansou dela e a entregou para um velho muito rico, que morreu em circunstâncias misteriosas tempos depois. Sem herdeiros por perto, Keila ficou com todo o espólio do amante, incluindo o majestoso iate, onde residia atualmente. Nélia dissera que Keila era uma mulher perigosa, já que suspeitavam que ela fora responsável pela morte do idoso. De qualquer forma, mesmo que não soubesse dessa história, Dominique não teria gostado de Keila. Algo nela parecia demasiadamente negativo, causando-lhe uma sensação de aversão e repúdio. Luciano nunca me falou de você, esclareceu Dominique. Os olhos de Keila tornaram-se ainda mais congelantes. Que pena. Ele me amou muito, durante o tempo em que estivemos juntos. Espero que você permaneça com ele pelo mesmo período em que permaneci, ou compreenderei que sua presença não o cativou. Sua compreensão não me interessa nem um pouco. Chega uma época na vida em que precisamos tomar rumos diferentes. Sei bem do que estou falando, pois passei por muitas situações complicadas recentemente. Sua história de vida não me interessa nem um pouco. Devolveu Keila, mostrando um sorriso debochado. E quem disse que eu pretendo compartilhá-la com você? Com licença, preciso me encontrar com Luciano, antes que ele se canse de mim e me entregue de presente a algum velhote rico e carente. Dominique rodou o corpo e afastou-se a passos largos. A jovem não viu o brilho de ódio que tomou conta do olhar de Keila, que não a perdia de vista e viu quando Luciano foi ao encontro de Dominique do outro lado da piscina, beijando-a nos lábios, após concluir sua conversa com o anfitrião árabe. Aquele gesto simples e carinhoso deixou-a ainda mais furiosa. Quando estiveram juntos, de Luca beijava com sofreguidão e luxúria, jamais com ternura ou delicadeza. Ainda acompanhando o casal com os olhos, que ele ingeriu um gole de champanhe e sentiu a bebida borbulhante arranhar sua garganta. Já fazia quase um ano que Luciano se separara dela. Ele a entregara ao amigo rico, como se doasse uma camiseta usada a alguém. Keila nunca o perdoou por tamanha afronta. E, 2 dias depois de mandá-la embora do iate, ele foi visto abraçado a uma ruiva sensual, seu novo achado. A partir daquele dia,
que ela jurou a si mesma que se vingaria de Luciano, tanto por tê-la entregado de brinde àquela múmia decrépita, quanto por conseguir outra amante em tempo recorde. E colocou seu plano em prática rapidamente. Durante os 2 meses em que viveu com Xerxes em seu iate quase tão equipado quanto Rainha do Mar, articulou cada detalhe do que pretendia fazer. Para que pudesse enfrentar Luciano, dando-lhe o troco futuramente, precisaria ser rica, dona de grande fortuna. Assim, convenceu o deslumbrado ancião, que havia anos não conseguia uma garota tão apetitosa, a preparar o testamento, indicando-a como sua única herdeira. Ele nunca tivera filhos, e seus irmãos já haviam falecido. O patrimônio de Xerxes estava avaliado em vários milhões de dólares, e ela se apropriaria de tudo, se soubesse jogar com as cartas certas. Em menos de 60 dias após que ela mudar-se para um novo iate, o corpo de Xerxes repousava no fundo do mar. Ela o embebedou e o empurrou da morada, com frieza, precisão, sem remorsos ou arrependimentos. Ao contrário de Luciano, que tinha seu próprio comandante, ela aprendera a guiar a embarcação. Também aprendera noções básicas de manutenção, caso tivesse algum problema durante a navegação. Sempre fora independente, e não seria agora que isso mudaria. A única funcionária do iate era uma senhora quase tão velha quanto Xerxes, que usava óculos de lentes grossas e que ficava praticamente cega sem eles. Quando estava a fim de se divertir, Keila escondia os óculos da mulher e a fazia procurá-los pelo convés ou pelos dormitórios. A velha senhora tateava os móveis e objetos, tropeçava em algum degrau e acabava desabando no chão, o que divertia Keila. Só não se livrara de Dalva ainda porque a empregada lhe era útil. Ela derrubara lágrimas sinceras de tristeza quando soube que Xerxes sofrera um acidente e morrera afogado. Trabalhava para o patrão havia quase 30 anos, muito antes de ele adquirir aquele palácio aquático. Ele era o sócio majoritário de uma companhia aérea brasileira, com ações investidas em outras companhias internacionais, mas preferia viver recluso em alto mar. Dalva não gostava de Keila, entretanto, não podia pedir as contas. Em sua idade, acreditava que não conseguiria empregar-se de novo. Após a morte de Xerxes, Keila tornou-se dona de toda a sua fortuna, que se revelou ainda maior do que ela imaginava, e uma mulher poderosa, quase tanto quanto Luciano. Conseguia amantes jovens, musculosos e fogosos, que a saciavam sexualmente. Nunca se relacionava com eles mais do que uma vez e nem se permitia criar vínculos com esses homens. Alguns se diziam apaixonados e a pediam em casamento, como se ela fosse uma tola qualquer, que não soubesse qual era o verdadeiro interesse deles, já que ela própria só se aproximara de Diluca pelo dinheiro. Usava-os para seu prazer e dispensava-os já na manhã seguinte,